A gente sempre fala sobre fenômenos estranhos e paranormais. Porém, essa foto aqui a gente nunca mostrou pra vocês. Essa foto é de um buraco misterioso que fica nos Estados Unidos, que segundo as histórias é bem profundo e termina em outra dimensão. Já se prepara então na sua casa, pois hoje iremos ver juntos a história do buraco misterioso que te leva para uma outra dimensão. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas de Outra Dimensão Marques. Opa, Garçonel, buraco de mel molo. Lá ele. Como assim, cara? O nome do bagulho é buraco de mel, né? Culpa minha, não. No dia 21 de fevereiro de 1997, um homem chamado Mel Waters fez um telefonema para um programa de rádio americano. O programa chamava Coast to Coast, Costa para Costa, e era apresentado pelo locutor Art Bell. E o programa explorava assuntos misteriosos e sobrenaturais, como UFOs, ocultismo, teoria da conspiração e muitos outros assuntos sem explicação. E naquele dia, Mel Waters ligou para o programa misterioso, pois ele havia descoberto algo bem estranho próximo da sua casa. A sua propriedade ficava perto de uma cidade chamada Ellensburg, que fica em Washington, nos Estados Unidos. E ele teria comprado sua casa junto com sua esposa em 1933. No começo, a casa era normal, mas alguns anos depois, ele descobriu um fenômeno paranormal, bem próximo do local. Ele disse que encontrou um buraco bem fundo e misterioso no seu terreno, um buraco que não estava ali. Como não dava para ver o fundo, né, o buraco era totalmente escuro, ele então decidiu medir o quão profundo poderia ser. E através de uma linha de pesca com um peso, ele teve mais ou menos uma noção do tamanho. Ele não conseguiu chegar ao fundo do buraco, pois a linha tinha acabado. Tentou usar linhas maiores para ver se dessa vez conseguia, mas mesmo assim não chegou ao fundo. E a única coisa que ele conseguiu medir foi a largura, que tinha aproximadamente 2 metros. Segundo o homem, o poço podia passar dos 20 mil metros, superando até mesmo o maior poço criado pelos seres humanos, o Poço Superfundo de Kola, que fica na Rússia e mede 12.263 metros. E esse foi o buraco mais fundo e mais difícil a ser cavado. Então, como do nada apareceu um buraco de 2 metros de largura com mais de 20 mil metros de profundidade? É historinha pra boi dormir, né? E o vídeo de hoje foi patrocinado pela JohnBet, um site para você se divertir com vários jogos diferentes. Tem o Crash, o Double, o Mines e muitos outros. Deixamos um link na descrição para você se cadastrar na plataforma e aproveitar os joguinhos com responsabilidade. Mas olha lá, hein? Só entra se você não tiver nenhum problema com vícios, beleza? E também se for maior de 18 anos. Afinal de contas, é possível perder nesse tipo de jogo. Então a meta é sempre se divertir e jogar com responsabilidade. E agora vou mostrar uma rodada do Crash da JohnBet. Esse jogo vocês já devem conhecer. Vamos aí? 24... Mas coisas estranhas. Mas segundo... e não se esqueça de conferir os termos de uso e as regras de promoções, pessoal. E essa é a JohnBet de hoje, galera. Seja responsável, jogue e se divirta. Mas segundo o Mel, o dono da propriedade que encontrou o buraco, a história não acaba por aí. Pois além do buraco ser totalmente ali um buraco, né, perigoso, porque imagina, caiu já era, coisas estranhas e sobrenaturais começaram a acontecer no seu buraco. O homem acreditava que o seu buraco tinha poderes mágicos. Segundo as histórias, os moradores começaram a fazer alguns testes, inclusive jogavam seus próprios lixos ali no buraco. Independente da quantidade, independente dos dias, o seu buraco nunca ficava cheio. Então, durante vários anos, as pessoas jogaram suas coisas lá dentro, inclusive até mesmo um carro já foi jogado no seu buraco. Outra coisa estranha e paranormal era o fato dos cachorros terem medo do buraco. Eles latiam, ficavam com medo, se recusavam a se aproximar do buraco. As crenças em volta do seu buraco só aumentavam e começaram a acreditar que ele poderia trazer animais de volta à vida. Segundo o Mel, era tanta coisa que era jogada ali dentro que um infeliz de um morador local resolveu jogar um animal lá. E Mel disse que depois de alguns dias, o animal reapareceu vivo na floresta. Outra coisa bizarra que acontecia ali no buraco de Mel era que se alguma rádio fosse ligada próxima do buraco, ele conseguiria captar frequências distantes de outros países, estações de outros locais ou até mesmo rádios do passado. Quê? Esse Mel aí, Esse Mel aí tá alucinógeno. Segundo ele, uma vez ele parou o carro ali perto, ligou a rádio e começou a tocar algumas músicas antigas, como se fosse uma rádio antiga, de décadas atrás. Era porque estava acontecendo o programa dos hits antigos. Jurassic Pan, é? Ele ligou a rádio e começou a escutar os gritos de dinossauros. E aí, quando ele ouviu a rádio, foi isso aí que tava tocando, ó.
Brincadeira, vamos voltar pra história, que tem mais relatos sobrenaturais. Às vezes, durante certos momentos do dia, um feixe de luz misterioso saía do buraco e disparava em direção ao céu. Detalhe, um feixe de luz preto. E muitas outras coisas em volta do buraco de Mel aconteceram, né? Então pessoas desapareceram, às vezes objetos estranhos surgiam do nada. Uma pistola datada lá do segundo grande conflito que não fazia som quando disparada. Até mesmo um envelope vermelho foi encontrado com algumas moedas antigas dentro. Moedas únicas, né? Porque nelas estavam ali a foto do ex-presidente Roosevelt. As moedas eram de 1943. E por conta então desses objetos estranhos, né? Uma pistola que não sai som, animal que volta à vida, feixe de luz preto, rádio antiga e tudo mais, Mel tinha uma convicção que o seu buraco, na verdade, era uma porta para uma outra dimensão. Onde as coisas aconteciam de uma outra maneira. Então, no dia 21 de fevereiro de 1997, Mel ligou para a rádio, para o programa Coast to Coast e contou toda a sua história a respeito do seu misterioso buraco. A história bizarra foi ao ar e rapidamente deixou muita gente curiosa para conhecer o buraco dele. E depois então de sair no programa, todo mundo acabou conhecendo o seu buraco profundo e misterioso. E a história se espalhou rapidamente. É claro que muita gente não acreditou nessa história, mas algumas pessoas também ficaram com medo do tal buraco. A história conta que depois de toda a repercussão, Mel simplesmente foi proibido de voltar para sua residência, né? Todo o local ali em volta da casa, do buraco e tudo mais foi fechado, pois o exército dos Estados Unidos tinha tomado controle de toda aquela área. Disseram que um avião tinha caído ali próximo e ele não podia chegar perto do local. É o Círculo das Bermudas. Passaram-se alguns dias e Mel voltou pro local, né? Até porque era a casa dele, ele queria voltar para sua casa. Só que mais uma vez ele foi barrado e as autoridades disseram: se você continuar, você vai ser preso, mano. Vou te jogar lá dentro do buraco, filho. Inclusive, Mel disse que as autoridades ofereceram muito dinheiro para que ele deixasse o local e deixasse eles trabalharem lá. Segundo Mel, o exército teria oferecido aí mais ou menos 3 milhões de dólares por ano. Mas tinha uma condição caso ele aceitasse. Mel teria que ficar de boca fechada. Não poderia falar mais nada sobre aquilo. Pegar a sua mala e deixar os Estados Unidos e nunca mais voltar. Como era muita grana, né, por ano e tudo mais, Mel aceitou o acordo e se mudou para a Austrália, onde descobriu um buraco ainda maior, o buraco da sua mãe. E depois da sua mudança, toda essa história virou uma grande lenda urbana. Porque só sobrou uma história mesmo, né? Ele podia contar ali pros amigos dele australianos, o meu buraco era gigante lá nos Estados Unidos e tudo mais, mas muita gente falava, cadê? Eu quero ver, mano, me mostra aí. Com certeza aquilo ainda ficava na cabeça de Mel. Então, 2 anos depois, ele decidiu voltar. Ele tinha marcado para ir até o programa de rádio Coast to Coast, para contar o resto da sua história. Só que parece que seu plano deu tudo errado. E as coisas não saíram como planejado. Ao caminho da rádio, enquanto estava em um ônibus, no meio do caminho, uma polícia simplesmente decidiu parar o ônibus. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o veículo, mas todos deveriam trocar para um outro ônibus para continuar a sua viagem. E segundo o Mel, nesse momento, do nada ele simplesmente desmaiou. E quando acordou, estava em um lugar totalmente diferente. Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? Ele não estava na Lagoinha, ele estava em um beco em São Francisco e 12 dias já tinham se passado. O cara, a galera, acordou em um outro lugar 12 dias depois, sem carteira, inclusive até mesmo os seus objetos misteriosos, né, que ele teria encontrado ali perto do buraco, ele sempre carregou com ele durante toda a vida, né, a pistola e as moedinhas, também haviam sumido. Acabou todas suas provas, cara. Estava com o braço doendo muito e marcas de agulha no seu braço. E até mesmo alguns dentes lá do fundo foram arrancados. E o buraco, o que será que aconteceu? Depois disso tudo, desesperado, ele tentou voltar para a sua propriedade, mas ele foi barrado mais uma vez e disseram a ele que ele estava com problemas na lei. Segundo as autoridades, Mel teria construído coisas que não poderiam ali na propriedade. Coisas como casas, estradas. Porém, Mel sabia que ele não tinha feito isso. Os caras estavam inventando um migué para não deixar ele entrar. Então Mel ativou seu plano C, ligou novamente pro programa de rádio e contou tudo o que tinha acontecido. Mano, os caras estão tentando me silenciar aqui, perdi tudo, e agora, mano, como é que a gente vai contar essa história? Ele ligou para o banco e descobriu que todo o seu dinheiro já tinha sumido. E com tudo isso, ele perdeu totalmente a credibilidade que ele tinha. O cara não tinha mais casa, não tinha mais dinheiro, não tinha mais história,
ficou sem buraco também. Com isso, então, ninguém levava Mel mais a sério. As pessoas começaram a dizer que ele era um charlatão, né, um mentiroso, que estava inventando tudo aquilo. E dizem que se você olhar para a propriedade de Mel pelo Google Earth, dá pra ver apenas um quadrado preto, como se a área fosse censurada. Não dá pra ver nada. Até porque agora deve ter virado área militar, talvez, né? Essa é historinha pra boi dormir, rapaz. A localização exata do buraco de Mel nunca foi revelada. Algumas pessoas dizem na internet que foram até a região, exploraram e, não sei como, porque teoricamente seria tomada pelo exército, conseguiram encontrar o tal buraco. Aí as pessoas relatam que viram coisas estranhas, seres enigmáticos, luzes saindo do buraco, Barulhos. Barulhos. Mas é claro que nada dessa história foi comprovada. A história é muito interessante e tudo mais, mas não se tem nada concreto, não se tem um vídeo, não se tem uma localização. Todos esses relatos, que dizem dos animais, dos objetos e tudo mais, nada foi registrado. O que a gente tem na internet são apenas algumas imagens ilustrativas da tal história. Essa imagem, por exemplo, que circula na internet como um buraco de Mel, na verdade se trata de um outro buraco. Um buraco que existe de verdade, que é apenas um buraco mesmo, que não tem nada a ver com a história contada, que não tem nada de sobrenatural, que nenhum exército foi lá e fechou a área e tal. Esse buraco na foto pode ser de uma cratera que fica lá na Sibéria, que foi encontrada em 2014, se liga na foto. O buraco realmente é bizarro e a história contada, que não tem nada de sobrenatural, que nenhum exército foi lá. E é claro que um buraco tão famoso e tão misterioso como esse iria atrair pessoas do mundo inteiro para tentar descobrir a verdade sobre ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Um geólogo chamado Jake Powell ficou muito curioso e interessado e resolveu ir lá. E segundo Jack, não há possibilidade desse buraco existir. Pelo menos não o buraco da história que contamos, né? Pode realmente existir um buraco profundo no meio de uma floresta? Óbvio que pode surgir do nada, da noite pro dia? Talvez sim, mas agora com as histórias que foram contadas, isso daí é praticamente lorota, né, galera? É claro que no mundo existem vários mistérios e coisas inexplicadas, mas no caso dessa história, tudo indica que é apenas uma história inventada. Ou sei lá, exagerada. Talvez alguma coisa de fato aconteceu e aí mas a galera vai aumentando, né? Sem contar também, galera, que se você pesquisar, a história ela meio... Ou sei lá, exagerada. O local onde ele morava também não foi encontrado nenhum buraco. Mas e aí, você conhece algum buraco misterioso que deixa as pessoas malucas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, esse foi o buraco de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Então... Track this.